Já faz mais de 12 anos que eu aqui já estou morando, como estou arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido. Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco. É só luxo e vaidade, penso até que a cidade não é lugar de caboclo. Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, me dá pena da coitada. Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas foi ver, não tinha nada. Se mandou pra outras bandas, ninguém sabe onde ele anda e a filha tá abandonada. Como dói meu coração ver a sua situação, nem sorteira e nem casada. Fala mal da mulher. Até mesmo a minha velha já tá mudando de ideia, tem que ver como passeia. Vai tomar banho de praia, tá usando mini saia e arrancando a sobrancelha. Nem comigo se incomoda, quer saber de andar na moda com as unhas toda vermelha. Depois que ficou madura, começou a usar pintura, credo e cruz, que coisa feia. Voltar pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro. Que saudade da palhoça, eu sonho com a minha roça no Triângulo Mineiro. Nem sei como se deu isso quando eu vendi o sítio pra vir morar na cidade. Seu moço, naquele dia eu vendi minha família e a minha felicidade. É isso aí, gente. Um abraço. Nossa, gente, obrigado. Abraça quem nela trabalha. Como quem elabora, abraça a terra a trabalhar. São matérias do mesmo corpo. Hoje, gente. Amanhã, cinza. Adubo. Hoje, calos. Amanhã, fruto. Comida. Ao abraçar seu tempo sobre e sob a terra, trabalho, terra e vida fundem-se em dignidade de existência e resistência. Mas tudo isso
está sendo ameaçada. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Sem sol, sem sol, sem dó. 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 É um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Água, água fonte de vida, água esperança, água que alimenta a nossa sede, água que molha nossas plantas, água que brota da terra, água que molha o trigo que faz o pão. E alumiou toda a terra. E alumiou toda a terra. Eu vi Fortaleza falar. Eu vi Fortaleza falar. Eu quero ver esse povo de gente a cantar. Os seringueiros, as castanheiras, os povos originários, os quilombolas, estão na floresta há mais de 100 anos e nunca a ameaçaram. Quando eu comecei, eu pensei que estava lutando para defender os povos da floresta. Depois, eu pensei que estava lutando para defender a floresta amazônica. Agora, eu estou seguro de que a minha luta é pela humanidade. Tudo isso está ameaçado. Sou pataxó, sou xavanticari, Yanomami, sou tupi, Guarani, sou carajá. Sou pataxó, sou xavanticari, Yanomami, sou tupi, Guarani, sou carajá. Sou pancaru, carijó, tupinajé, potiguar, sou praia, união, tupinambá. Sou pancaru, carijó, tupinajé, potiguar, sou praia, união, tupinambá. A liberdade da terra não é assunto de lavradores e lavradoras. A liberdade da terra é assunto de todos quantos se alimentam dos frutos da terra. Dos que vivem, sobrevivem do salário. Do que não tem casa. Dos que só têm o viaduto. Dos que disputam com os ratos os restos das grandes cidades. Do que é impedido de ir à escola, das meninas e meninos de rua, das prostitutas, dos ameaçados pelo cólera, dos que amargam o desemprego, dos que não desistiram do sonho. A liberdade da terra e a paz no campo tem nome: Reforma Agrária. Hoje viemos cantar no coração da cidade para que ela ouça nossas canções e cante, cante, e reacenda esta tarde uma estrela em cada um de nós. E ensine aos organizadores da morte, e ensine aos assalariados da morte, que um povo não se mata como não se mata o mar. O sonho não se mata como não se mata o mar. A alegria não se mata como não se mata o mar. A esperança não se mata como não se mata o mar e a sua dança. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assume formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assume formigueiro. Quem não pode com a formiga não assume formigueiro. Quem não pode com a formiga não assume formigueiro. Pisa ligeiro,
Ó. Boa tarde, companheiros e companheiras. Queremos dar as boas-vindas a todos e todas ao nosso ato político que encerra o Seminário Nacional Terra e Território, Diversidade e Lutas. Este seminário, que contou com esforço para um diagnóstico coletivo e unitário dos diversos segmentos que atuam na questão agrária e ambiental brasileira e que sai daqui como a plataforma de lutas e ações conjuntas. Tivemos aqui nesses dias, nesse seminário, mais do que representantes, mas os representantes dos povos originários, indígenas, mulheres, camponeses, pequenos agricultores, sem terras, assentados na reforma agrária, intelectuais, pesquisadores, professores, parlamentares, enfim, todos os atores que atuam, que trabalham, que lutam e que resistem, que lutam pela terra e que resistem nos seus territórios. Então, muito boas-vindas a todos e todas nesse ato político de encerramento do nosso seminário Terra, Território, Diversidade e Lutas. Bem-vindos e bem-vindas. E sem muitas delongas, nós queremos compor uma mesa de representações para o encerramento desse nosso seminário. E nós temos uma representação linda e importantíssima que está aqui conosco. Então nós queremos convidar para fazer parte da mesa o companheiro e representante do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad. Queremos convidar o companheiro, representando o PSOL, companheiro Guilherme Boulos. Também convidar aqui para essa mesa, que continua cada vez mais linda, o companheiro que é deputado federal pelo PCdoB, Orlando Silva. Convidar o representante aqui do Fórum dos Gestores, do Nordeste, dos agricultores familiares e da reforma agrária, naquele fórum importante do Nordeste, com o companheiro Júlio César, ele que é secretário da Agricultura Familiar do Estado do Maranhão. Também convidar para fazer parte da nossa mesa, representando o governo do Estado do Maranhão e representando o governador do Estado do Maranhão, companheiro Chico Gonçalves. Convidamos para representar aqui a classe trabalhadora, a companheira vice-presidenta da CUT, companheira Carmen Fórum, da Direção Nacional. Continuando, pedimos a todos e a todas para ficarmos sentados. Vamos agora convidar as pessoas que vão aqui ler a carta que nós pretendemos aprovar aqui com o nosso manifesto do nosso seminário. A companheira Cássio pela ABRA e a companheira Juliana pela CONAC. Vamos ver se Deus.
território, diversidade e lutas. Ao povo brasileiro. Nós, movimentos populares e sindicais do campo, Águas e florestas, trabalhadores e trabalhadoras rurais, pesquisadores e pesquisadoras, organizações não governamentais, ambientalistas, representantes de governos progressistas, lideranças partidárias e parlamentares, reunidos entre os dias 6 e 8 de junho de 2019, na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, São Paulo, considerando os desafios atuais, denunciamos que 1. Estamos em tempo de crise do capitalismo, o que resulta no aumento das desigualdades, injustiças, exclusões e violência contra os povos. A fúria insana do capital, em busca de sua manutenção, aprofunda a exploração e eleva o desemprego dos trabalhadores e trabalhadoras, assalta os recursos públicos e os bens da natureza. isto vem sendo feito com a destruição de direitos, retrocessos de conquistas populares do último século e a privatização e destruição dos bens comuns da natureza. O capital se apropria e legitima ilegalmente das terras, água, biodiversidade, minérios, petróleos e outras fontes de energia, resultando inclusive em crimes socioambientais como os cometidos pela Vale, Mariana e em Brumadinho. Para implementar a agenda ultraliberal, o capital financeiro e a classe dominante, entreguista e antinacional impediram a participação de Lula no processo eleitoral e atuaram para eleger o governo Bolsonaro, manipulando a vontade popular por diversos meios, especialmente a disseminação de fake news e a pauta de ódio. Os interesses antinacionais, privatistas e a favor dos Estados Unidos ficam evidentes na entrega da base de Alcântara, da Embraer, do pré-sal e da Amazônia, e nas ameaças de venda do Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica Federal, subsidiárias da Petrobras, entre outras empresas públicas. As principais consequências socioeconômicas da agenda ultraliberal são aumento do desemprego, diminuição dos salários, retiradas de direitos trabalhistas, precarização do trabalho, aumento do trabalho escravo, corte de políticas de proteção social e de renda mínima, como o Bolsa Família, paralisação dos programas de moradia, de defesa dos direitos das mulheres e da juventude, corte na educação pública e brutal ataque à Previdência Social. Atendendo aos interesses do agronegócio, os governos Temer e Bolsonaro promovem o desmonte das instituições e da legislação de direitos humanos, ambiental, fundiária e de soberania e segurança alimentar, como o fechamento do MDA, Ministérios do Trabalho e da Cultura, a reformulação da Secretaria de Agricultura e Pesca, Aquicultura e Pesca, o sucateamento do INCRA, FUNAI, IBAMA, ICMBio, Fundação Palmares e a extinção dos conselhos de participação social, a exemplo do CONSEA, CONDRAF, Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Tudo isso resulta no aumento do desmatamento, do ritmo de exploração dos bens naturais, da liberação e uso de agrotóxicos, da violência contra as mulheres, aumento do feminicídio e contra a população LGBT, do genocídio da juventude negra e da violência no campo. Ao mesmo tempo, resulta também nos fins de ações de reforma agrária, de demarcação de territórios indígenas, de titulação de terras quilombolas, de reconhecimento de terras tradicionalmente ocupadas, na reconcentração de terras, legalização de grilagem, redução de áreas protegidas, categorização de áreas de conservação fragilizadas, a proteção ambiental, retirada de direitos das pescadoras e pescadores artesanais, além da destruição de políticas públicas destinadas aos povos do campo, águas e florestas. Os participantes do seminário reafirmam a luta em defesa das políticas agrárias de Estado, cumprindo a Constituição Federal, a desapropriação para fins de reforma agrária das áreas que não cumprem com a sua função socioambiental,
a demarcação de territórios indígenas, a titulação de territórios quilombolas e o reconhecimento de terras tradicionalmente ocupadas. Em defesa das políticas socioambientais, igualmente garantidas pela Constituição, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde, à sadia qualidade de vida. Pela manutenção e ampliação das unidades de conservação, garantindo direitos de povos e comunidades tradicionais. Em defesa dos territórios, terra, água, sementes, bem da natureza, cultura, modos de vida e do bem viver. Pela soberania alimentar, hídrica, territorial, ambiental, genética, energética e mineral. Pelo direito ao trabalho decente, salário, renda, emprego, renda mínima cidadã, contra a precarização e o trabalho escravo. Contra a reforma da Previdência e aposentadoria, que ataca especialmente as mulheres, os assalariados e assalariadas rurais, segurados especiais e professores e professoras. Defendemos a manutenção do sistema de previdência pública de caráter solidário e o direito à aposentadoria. Em defesa da educação pública gratuita e de qualidade, em todos os níveis, para que toda a população brasileira, destacando a importância da educação e das escolas do campo. Contra a violação dos direitos humanos, a violência, a liberação da posse e porte de armas, o racismo, o machismo, a pregação de ódio e todas as formas de discriminação. Em defesa do SUS, por uma saúde pública gratuita e de qualidade. Diante disso, nos comprometemos com a soberania popular, os territórios dos povos e os interesses da nação brasileira, nos somando ao conjunto de classe trabalhadora na defesa das empresas estatais, dos serviços públicos como direito de todos e não mera mercadoria, e contra a submissão do governo Bolsonaro aos interesses dos Estados Unidos. a denunciar a seletividade, falta de transparência e participação social no sistema de justiça e a parcialidade de setores do Poder Judiciário, que resultam em violações de direitos e impunidade. A construir um novo projeto para o campo, com centralidade nos sujeitos, em especial as mulheres, jovens e negros. Terra e território, educação, soberania alimentar, cooperação e agroecologia. A produzir alimentos saudáveis a preços justos para o povo brasileiro. Contra a conservação da natureza, e contra a expoliação depredatória do agroidominério negócio, denunciando retrocessos ambientais e resistindo a uma economia devastadora. A defender companheiros, companheiras e organizações que sofrem criminalização e violência, denunciando toda injustiça em qualquer parte do país. Pela liberdade do Lula, como expressão de respeito aos direitos constitucionais e democráticos de todas as pessoas. Reafirmamos a luta unitária pela construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Conclamamos o povo brasileiro a resistir e lutar, participando das próximas grandes mobilizações populares, da greve geral de 14 de junho e da Marcha das Margaridas em 13 e 14 de agosto. Com essa aclamação, podemos considerar a carta aprovada. Bem, gostaria de registrar e, ao mesmo tempo, convidar para a mesa o companheiro Adilson Araújo, presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Adilson. Chegando. Vem, Adilson. Aproveitar para registrar também a presença dos parlamentares aqui presentes. Newton Tato, PT de São Paulo. Valmir Assunção, PT da Bahia. Daniel
João Daniel, PT de Sergipe. Carlos Veras, PT de Pernambuco. E Marcon, PT Rio Grande do Sul. Registrar também a presença da companheira Ana Estela, educadora. Nós também queríamos registrar que nós temos 22 organizações que estão transmitindo ao vivo esse nosso ato aqui. Então, nós, como temos que ir garantindo, né, a presença, a participação de todos e todas, a gente tem que ir fazendo esforços aí para garantir a agenda de todo mundo, né? Então, nesse sentido, nós queremos mudar um pouco aqui a ordem das falas, porque nós temos dois companheiros, que é o Fernando Haddad e o Orlando Silva, que tem outros vários compromissos, inclusive hoje. Então, nós vamos alterar um pouco a ordem das falas e queremos passar de imediato a saudação, então, ao companheiro Orlando Silva, em seguida ao Fernando Haddad. Vamos liberar eles, então, dessa tarefa para que sigam nos outros compromissos durante o dia, tá bom? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu quero saudar, em nome da direção do MST e da CONTAG, que compõe a coordenação desse ato, saudar a iniciativa desse encontro, que eu considero um encontro histórico. Muitos movimentos no campo, que aparentemente têm convergências nas pautas e nas agendas, mas que conversam menos do que poderia. Muitas organizações que têm na pauta ambiental o seu tema-chave, e tem, portanto, muitas convergências, mas que conversam menos do que poderiam. E esse encontro, eu considero que é a tessitura de uma rede, a construção de uma rede, e essa rede construída para resistir no campo e em torno dos temas ambientais, eu considero que é uma boa ilustração dos desafios que nós temos no tempo presente no Brasil, né? Para cumprir o protocolo, né? Cumprimentar todos os companheiros aqui de mesa, saudando o professor Fernando Haddad e o Guilherme Boulos, foram candidatos do nosso campo à presidência da República. Quero saudar a todos que participam. E eu considero que eu parto daí, dessa construção histórica da aliança que esse encontro representa, porque eu parto da premissa de que vivemos hoje, e a nossa geração tem a responsabilidade de resistir a isso, a maior ofensiva contra o trabalho da história da República. Desde o fim da escravidão, quando eu falo isso, alguns falam, mas você não está exagerando, mas não é demais, não está longe demais. Não. Se nós observarmos 1917, quando foi realizada em São Paulo uma grande greve geral dos trabalhadores, a luta popular, a luta sindical, caminhou permanentemente para frente na sua organização, na sua estruturação, no seu enraizamento, nas suas bandeiras, nas suas conquistas, chegando ao ápice, talvez, dessa experiência nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma. Com o terreno preparado pela Constituição Federal de 1988. Não por acaso, essa carta lida há pouco faz algumas referências à Constituição Federal de 1988, porque ela significa um pacto firmado após o fim da ditadura militar e consagrou uma série de direitos ao nosso povo, alguns deles ainda negados, mas presentes na perspectiva de nação, que também significa a Constituição de um país. Quando falo que é o maior ataque, é observando os retrocessos vividos desde o golpe, desde Michel Temer, vividos a partir do projeto que se implanta com a eleição de Jair Bolsonaro, o que vai exigir uma capacidade de resistência e luta enorme de nossa parte, para impedir que se desmonte o Estado brasileiro. E, aliás, um parêntese, nós nos referimos muito à luta política, mas essa ofensiva contra o trabalho, a meu ver, ela tem ido muito além dos atores principais da luta política. A decisão do Supremo Tribunal Federal acerca
da privatização de empresas, de parte das empresas estatais, sem a licença, sem a autorização do Congresso, a meu ver, ilustra uma operação que vai além dos atores políticos, que tem significado no desmonte do Estado Nacional. Eu poderia falar de decisões do Tribunal Superior do Trabalho, como, por exemplo, rompendo com o princípio da ultratividade, que praticamente impede que convenções coletivas se consolidem a partir da luta dos sindicatos. Dois exemplos de que outras instituições, que não aquelas apenas que estão na arena política direta, corroboram para esse esforço de desmonte do Estado Nacional, de retirada de direitos do nosso povo. O tempo é curto, mas eu quero insistir de que esse momento, esse espaço é uma boa iniciativa, um bom exemplo, e espero que ele sirva de luz, de caminho, para que nós possamos tecer outras redes que permitam a formação de uma resistência ativa contra o desmonte operado por hora a partir do governo de Jair Bolsonaro. Eu tenho convicção de que o povo brasileiro aos poucos se dará conta dos riscos do país e essa resistência passará a um outro patamar. A luta que os educadores, os estudantes, os cientistas, os pesquisadores fizeram e fazem em defesa da educação, e o Fernando Haddad poderia por horas falar aqui das conquistas recentes que o Brasil viveu na educação, superando um atraso secular, é uma boa pista de que é possível, a partir de temas de mérito, que tocam questões muito sensíveis, produzir alianças e pôr em movimento muitos atores, atrizes, muitos movimentos, muitas iniciativas, muitas articulações que poderão dar um novo fôlego para a luta política do Brasil. Sou daqueles que crê que, inclusive, um tema-chave que deveria produzir convergências é, inclusive, o tema democrático. O tema democrático, porque há riscos pela índole do presidente e pela fragilidade das instituições brasileiras, que nós vimos em muitos episódios, inclusive na prisão injusta do presidente Lula. As instituições brasileiras precisam se consolidar muito para que nós possamos afirmarmos como uma democracia de verdade. Por isso eu quero dizer da alegria, em meu nome pessoal, por me considerar um amigo do MST, da bancada do meu partido, da direção do meu partido, dizer que li essa carta e queria, quando de direito, que escrevesse entre os que subscrevem a bancada federal e a direção do Partido Comunista do Brasil, porque nós estamos de acordo plenamente com o documento que foi aprovado. E concluo, instando-os a que façamos no dia 14 um levante no Brasil, para se contrapor a essa rebelião de ignorantes que tenta tomar conta do país, que faz apologia das trevas, que combate a educação, que combate a ciência, que combate o pensamento crítico. Eu quero instá-los a se somar a essa movimentação que das escolas e universidades teve início e que no dia 14 de junho eu tenho certeza que fará um grande movimento, uma grande mobilização. Eu falo pela cidade que vive. Eu sei que em São Paulo as principais categorias econômicas vão parar. E essa greve é um recado que precisa chegar em Brasília, precisa chegar no Congresso Nacional, que nós não aceitaremos mais retrocesso dos direitos do nosso povo, como é o caso da Previdência. Tá bom? A luta continua. Obrigado, companheiro Orlando. E anunciamos agora a fala, representando aqui o Partido dos Trabalhadores, companheiro Fernando Haddad. Boa tarde, companheiras e companheiros. Queria cumprimentar os integrantes da mesa, cumprimentar a MST, CONTAG, saudar essa reunião como uma reunião histórica, como disse Orlando, que a partir daqui, e sobretudo com um documento tão bem elaborado, nós vamos orientar a luta também em relação às pautas que foram apresentadas, mas sobretudo a questão da democratização do acesso à terra no nosso país, que vinha evoluindo muito tardiamente. A gente sabe que nós perdemos praticamente o século XX, nós não tomamos providências, nós enquanto país não tomamos providências para tocar no assunto da terra, nem a questão indígena, quilombola, a questão da reforma urbana, a questão da reforma agrária. Isso tudo permaneceu intocado a partir da redemocratização, Constituição de 88, organização do movimento popular, partidos progressistas
disputando eleições, aí a roda da história começou a girar. Girar lentamente, mas girar na direção correta. E o Jair Bolsonaro, como todos já sabem, e não de agora, nem da eleição, mas de muito antes, tem nenhum compromisso com esta agenda de desenvolvimento sustentável. Absolutamente nenhum. É uma pessoa, é um ignorante, é uma pessoa que não se debruçou sobre nenhum tema relevante ao longo dos seus 30 anos de mandato, não fez um discurso que possa ser lembrado a favor de qualquer causa cara a cada um de nós, e é uma pessoa que declarou que veio para desconstruir, veio para destruir o que estava sendo construído. Como se o regime a que ele pertenceu tivesse feito alguma coisa em benefício de quem mais precisa nesse país. E a gente sabe que não. Nós temos uma agenda, os partidos aqui representados, sem exceção, apresentaram propostas consistentes na campanha presidencial de 2018 para levar à frente a questão fundiária no Brasil, né? O Partido dos Trabalhadores não foi exceção, apresentou propostas consistentes, inclusive a ideia do ITR progressivo no tempo, para que isso pudesse fomentar o acesso à terra por parte de quem não tem terra, na linha do IPTU progressivo no tempo nas cidades, né? Onde em São Paulo, com a ajuda do MTST, né, e liderado pelo Boulos, nós pudemos aprovar um plano diretor na direção correta de produção de moradia popular numa cidade que era mais cara do que é hoje, ou seja, se tornou mais acessível depois da luta popular em defesa de uma legislação avançada, reconhecida inclusive internacionalmente. Ou seja, nós temos uma agenda, nós sabemos como traduzir essas aspirações em ações práticas que vão levar mais bem-estar para o nosso povo, sobretudo para o povo mais sofrido. Então, nós estamos diante aqui de um desafio civilizatório, porque o Bolsonaro e a sua trupe representam um retrocesso de 100 anos. Isso não é brincadeira. Nós estamos voltando para antes da Revolução de 30 no Brasil. Nós estamos rasgando não apenas a Constituição de 88, nós estamos rasgando diplomas legais que procuravam dar um mínimo de consistência à nossa sociedade com um horizonte de desenvolvimento e não que está sendo patrocinado. Vejam a agenda que está colocada por esse governo. Vejam quais são as mensagens veiculadas pelo próprio presidente da República. É uma pessoa que está mais preocupada com a cadeirinha da criança, com o incômodo que isso pode causar aos pais, deixar o seu próprio filho mais seguro, do que com a geração de emprego, com o orçamento voltado para as questões sociais, com a pauta da educação. Hoje mesmo tivemos a notícia de que a justiça começa a enfrentar esse governo e terá mais força se nós estivermos na rua defendendo essas bandeiras, ao proibir o Ministério da Educação de contingenciar recursos da universidade, que tem autonomia prevista na Constituição. Isso é fruto de nós termos ido, no dia 15 e no dia 30, nos manifestarmos em todo o país. Foi mais de 1 milhão de pessoas que foram para as ruas, professores, funcionários, estudantes, que foram dizer não para o desmonte na educação. Isso tem que acontecer na Marcha das Margaridas, isso tem que acontecer no 14 de junho, porque é a partir da nossa exposição pública, das nossas ideias, dos direitos que vão ser defendidos publicamente, que vai ter recuo por parte deles. Eles não vão recuar se eles não perceberem que há resistência do nosso lado. Então nós estamos aqui para dizer que estamos juntos, vamos estar nas ruas com vocês, vamos estar no dia 14, vamos estar na Marcha das Margaridas, para fazer a nossa voz ser ouvida pelas instituições. Não é ter grande esperança que o Bolsonaro vai nos ouvir, porque ele não ouve ninguém. Mas nós temos um ambiente no qual as instituições estão fragilizadas, sim, mas podem ser fortalecidas a partir da base. Porque se nós não fortalecemos as instituições a partir da base, elas vão estar rendidas a interesses de uma minoria que não tem a soberania nacional e a soberania popular como orientação. E é a base que vai dar essa orientação de defesa do Brasil e de defesa da democracia. Se a gente não tiver consciência disso, do que está em jogo,
nós vamos ter mais retrocesso. Ao contrário, se nós estivermos engajados, reunidos, unidos, em torno de uma agenda que é 80%, 90% comum, porque a gente às vezes diverge sobre 10% quando o país está avançando. Quando o país está avançando, você briga pelos 10% que você discorda. Mas num ambiente de retrocesso como nós estamos vivendo, vamos olhar para os 90% que nos unem e brigar com quem está desmontando o país. É hora de nós estarmos na rua, unidos, em uníssono, contra esse desmonte, a favor do Brasil, a favor do povo. Esse é o apelo que eu deixo em nome do Partido dos Trabalhadores. Estamos juntos, vamos à luta e parabéns pelo documento. Então, antes dos companheiros saírem, o Fernando e o Orlando estão saindo agora, a gente quer chamar um Lula livre, os companheiros que estão gravando e pediram para a gente fazer. Então, Lula livre! 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 Obrigada. Lula livre! Sim. Então, obrigada, companheiros, dando seguimento aqui. Isso, ia falar para a Dilson aqui. Queria registrar algumas presenças também para nós seguirmos o nosso ato. Companheira Alídia, do MTD, Élida, do Levante, Edson, da Unegro, Liege, do PCdoB, Fabrício Camilo, do CONEM, e Cleuton Coutinho, da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia. Uma salva de palmas a todos os companheiros e companheiras presentes. E, registrando a presença, queremos convidar para vir aqui à mesa e apresentando e representando a presidência nacional do Partido dos Trabalhadores, convidar o companheiro Paulo Teixeira, que é deputado federal por São Paulo, para ficar aqui na mesa. Como o Fernando já falou, depois nós vamos dar 1 minuto e meio para ele fazer uma saudação. E seguindo então a nossa saudação dos companheiros e companheiras presentes aqui na nossa mesa, a gente quer convidar então o companheiro da CTB, Adilson, para fazer uma saudação então a toda a companheirada. Bom, eu quero, em nome da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, saudar as companheiras da mesa, os companheiros aqui da mesa, meu amigo, querido irmão Guilherme Boulos, ao Haddad que esteve aqui conosco, Orlando Silva, a todas as presentes, todos os presentes. Dizer assim, da minha satisfação, eu ainda cedo me deram a tarefa de buscar os panfletos, levá-los até o Largo da Concórdia, participar da panfletagem, convocar o povo para participar da greve geral, voltar em casa, pegar minha companheira Fátima e vir para aqui e daqui para uma outra atividade. Isso está em sintonia com esse ambiente, é fato. Nós temos um presidente caranguejo, carrega a cabeça cheia de lama e faz o país andar para trás. É lamentável que a gente esteja assistindo o maior desastre econômico, social e político. Em se tratando de um encontro no MST, eu acho que vale ressaltar que no curso da inexistência de uma agenda vocacionada a restabelecer o desenvolvimento nacional,
sobretudo, a partir de uma política de crescimento e geração de emprego, nós corremos sério risco, e é verdade que a inexistência de uma agenda, ela cria dificuldades, ela traz riscos de forma generalizada, mas eu diria sobretudo a soberania alimentar. Esse governo é uma profunda ameaça, porque a opção principal do laboratório da CIA, de toda essa orquestração que se soma a uma investida que restaura o neoliberalismo e ara a terra para o neocolonialismo, vai jogando o Brasil para o colapso. O setor da construção civil, essa semana, a Abramati, que apoiou o governo Bolsonaro, que fez campanha para o Bolsonaro, que até em março tinha um otimismo com a gestão do Bolsonaro, em maio o pessimismo era de 58, desceu para 8, eles tinham uma expectativa de gerar esse ano 120 mil empregos, disse que não consegue 20%, e o fato é, recebi uma ligação do Robson Braga, da Companhia Nacional da Indústria, para uma reunião dia 26 em Brasília, para discutir política pública de emprego e qualificação profissional. A turma que apoiou o Bolsonaro está sentindo. E nós vamos ter que ir lá para dar um recado para eles. Vocês são culpados por isso. Vocês jogaram todas as fichas no retrocesso. Lamentavelmente, esse governo é o governo Eduardo Mão de Tesoura, ele corta tudo. O ministro da Educação quer acabar com a universidade. O ministro do Meio Ambiente quer vender a Amazônia. Os presidentes da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa, querem vender. E se vende, faz dificuldade, porque onde é que a gente vai buscar o Pronaf, o financiamento para a pequena produção? Se 70% do alimento chega à nossa mesa, depende da agricultura familiar, esse governo precisa olhar com carinho, porque isso é tão impactante que nem o agropop consegue esconder. Eles têm que dizer que aquela produção do tomate, da cebola, advém da pequena produção. Então a nossa participação na luta política, ela vai exigindo cada vez mais. E eu sou daqueles que me somam a essa ideia. No dia 14 nós temos que dar um banho de descarrego no Brasil. O povo precisa acordar. E o povo não vai se levantar se a gente não for para a rua comprar briga, porque o povo está descrente também. Essa comunicação é uma desgraça na nossa vida, não consegue reproduzir o sentimento do povo, né? A previdência, já está ruim. Nós estamos chegando perto de um ponto no índice de Gini, o pós-crise, os ricos acumularam quase 4%, a renda salarial do trabalhador desceu 10%. O desemprego cresce de forma avassaladora, cresce as porções de pobreza. Se nós não tivermos uma posição de radicalidade consequente, nós vamos junto. E assim na economia não adianta, né? Diz o João Sixto, você cai no poço é fácil, joga uma corda, você salva. A economia, quando chega no fundo do poço, se não tiver política pública, se não tiver investimento, não resolve. E os empresários começam a reclamar porque os investimentos contingenciados, congelados, vai impactando num drama profundo. E essa reação precisa ser dada. De que forma nós vamos resolver o nosso problema? Nós só vamos resolver o nosso problema na luta, né? Ou seja, fortalecer a nossa unidade, trilhar uma perspectiva de uma frente ampla, para a gente unir a esquerda, Haddad e Manuela, a gente ia percebendo que se tivesse mais tempo a gente podia chegar lá. A perspectiva num cenário desse de ofensiva, e é verdade, o mundo está reclamando as consequências da grave crise do sistema capitalista mundial, que não vem apresentando também alternativa. Países continuam em retração. Essa confusão dos Estados Unidos com a China
dificuldade também de uma alternativa. E qual a alternativa para o Brasil? A nossa alternativa é dialogar mais e melhor com o povo. Primeiro, disputar o projeto de 2020. A eleição está batendo na nossa porta. A gente tem que ter muito candidato. A gente estava com certo receio de participar das eleições. Nós temos que ter candidato do MST, da CONTAG, da CTB, da CUT. Nós temos que ter candidaturas para disputar o processo político, para alterar o quadro, para acumular força para 2022, porque ou a gente vira um jogo, ou essa turma vai vender o país. O Bolsonaro está fazendo ciúme na Maria Luísa Trajano. Está vendendo, quer vender mais do que o Magazine Luiza. Nós temos que botar o pé no freio, ir para a rua, fazer o embate, disputar, porque nós não vamos ter como resolver por hora o problema da reforma da comunicação. Nós não vamos resolver por hora a reforma política. Então, assim, as ruas, esse tempero que se viu eclodir a partir da luta da educação, que se insere no contexto da luta geral, da luta política, em defesa da soberania, da democracia, dos direitos e da previdência social, que é o nosso maior programa de distribuição de renda e proteção social, precisa ser o alimento do MST, do PCdoB, do PT, do PSOL, da luta do nosso povo que sonha por um mundo mais humano e menos desigual. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Nós queremos convidar agora o companheiro Júlio, que vai representar aqui o Fórum dos Gestores e Gestoras pelas políticas públicas de apoio às políticas públicas, melhor dizendo, da agricultura familiar do Nordeste. O companheiro Júlio César, ele também é secretário da agricultura familiar, né? Secretário lá de uma secretaria da agricultura familiar do Estado do Maranhão. Maranhão. Muito bem. Companheiros e companheiras, boa tarde a todos e a todas. Eu quero inicialmente saudar os participantes da mesa, em nome do companheiro Boulos, saudação em nosso respeito. Quero também saudar a plateia, os movimentos sociais, principalmente a CONTAG e o MST, pelo evento, pelo seminário, os demais movimentos. Quero também saudar o companheiro, colega de trabalho, colega de governo, do governador Flávio Dino, que faz parte da nossa equipe, o companheiro Chico Gonçalves, a presidente da GERP, que é a Agência de Pesquisa e Extensão Rural do Estado do Maranhão, aqui, que ajuda na coordenação, a companheira Loroana Santana. Loroana, acho que todo mundo já conhece, né? Que é uma mulher guerreira também, que faz parte da coordenação. A companheira Eugênia, daqui faz parte também do Fórum do Gestor do Nordeste. Eu vou rapidamente explicar o que é o Fórum do Gestor do Nordeste. Na verdade, nós, gestores, a Secretaria da Agricultura, familiares, diretores de órgãos ligados ao campo, resolvemos nos reunir em 2015, e foi criado o Fórum de Gestores do Nordeste voltado para a agricultura familiar. E nós vamos fazendo um contraponto da política nacional, principalmente com a reforma agrária, a questão da comercialização, e principalmente discutindo a agricultura familiar, viu, Boulos, que isso é importantíssimo, que é uma das missões, uma da missão principal desse nosso Fórum de Gestores é colocar a agricultura familiar dentro do debate nacional, enquanto geradora de emprego e renda e sustentabilidade, porque entendemos que esse é o caminho, é o destino, tendo em vista que principalmente o Nordeste, onde apresenta metade dos trabalhadores rurais do país, nós não podemos deixar de colocar isso de uma forma muito forte. Então nós entendemos que a agricultura familiar precisa fazer parte da agenda nacional, enquanto geradora de alimento saudável, enquanto geradora de emprego e renda, principalmente no Nordeste, no Norte e no Sul do país. Então, a nossa missão nesse momento aqui também é de ratificar essa carta aqui. Nós do Nordeste, os secretários, gestores, estamos de uma forma muito clara e decisiva, colocando essas diretrizes aqui, vamos discutir no nosso estado, vamos reproduzir isso no Maranhão, inclusive é um compromisso já, pactuado com os outros, com o secretário Chico, a Loroana,
que nós vamos refletir esse seminário no Maranhão, nós vamos fortalecer a discussão, nós vamos discutir a agricultura familiar sob a ótica da certificação e de outros instrumentos de fortalecimento do agricultor e da agricultura familiar. Nós fazemos isso porque entendemos que o Maranhão e o Nordeste, principalmente o Brasil, né, tem um potencial muito grande. Todo mundo já falou do percentual de alimentos saudáveis, do percentual de alimentos que a agricultura familiar coloca na mesa, mas nós entendemos muito mais do que isso. Nós entendemos que ele pode ser uma importante matriz de desenvolvimento econômico para os estados, principalmente para os estados mais pobres. Então, essa é a nossa saudação, é o nosso compromisso com essas diretrizes, parabenizar os movimentos sociais que são parceiros nossos no Nordeste, no Fórum de Gestores, né, no nosso estado e no Nordeste. Nós temos dialogado com a Contagem, né, Aristide? Nós temos dialogado com a MST, com os demais movimentos, né, nos nossos fóruns, que agora vai ser em Natal, vai ser em julho e Natal. Né, quem puder ir, nós vamos estender os convites. Né. Dessa forma, nós ficamos aqui com a honra de fazer parte dessa mesa, desse seminário, né, levando para o Nordeste essa energia positiva da possibilidade de construirmos um Brasil mais justo, né, mais soberano e mais extremamente que reflita a cara do povo do Brasil. Muito obrigado. E seguindo já aqui essa ordem, vamos passar a palavra de imediato, então, ao senhor Chico Gonçalves, que é representante do governo do estado do Maranhão. Boa tarde, companheira Marina, companheira Estiques, companheiro Boulos, companheiro Paulo Teixeira, companheiras Margaridas que estão aqui presentes. Quero saudar os companheiros do MST, da CONTAG, os movimentos que representam os quilombolas, quebradeiros de coco, a agroecologia, os ambientalistas e todos os movimentos aqui presentes que demonstram a diversidade e a força da luta do campo, das florestas e dos rios do Brasil. O governador Flávio Dino gostaria muito de participar desse encontro, mas lamentavelmente ele, por questões de governo, ele não consegue se afastar a semana toda do estado do Maranhão. E ele determina 2 ou 3 dias que ele se afasta e ele teve um dilema. Ou ele vinha para cá ou ele ia contra Lula. Então ele tomou a decisão de ir contra Lula e pedir para mim vir representá-lo aqui. Junto com o companheiro Júlio. E o governador fez questão de mandar a equipe de governo participar por uma razão bastante simples. O governador do estado do Maranhão tem posição e tem lado. E a posição do governador é da resistência democrática na defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil. Por isso, a posição firme do governador do Maranhão contra a reforma da Previdência, contra a lei do Moro e contra outras decisões tomadas pelo governo Bolsonaro, inclusive expressas publicamente. Do ponto de vista do governador do estado do Maranhão e da equipe de governo, o que está em jogo nesse momento é o desmonte de um projeto de nação que nós tivemos a oportunidade de lançar as bases deles no governo Lula e no governo Dilma. Foi os primeiros governos do país, pós-redemocratização, que colocaram efetivamente em prática aquilo que os constituintes aprovaram e que está escrito na Constituição Federal. Lamentavelmente, a gente enfrenta um governo que se caracteriza por uma política da morte. Por isso é importante relembrar o que estabelece a Constituição Federal, logo no seu início, quando afirma qual é o objetivo da República Federativa do Brasil, que é a defesa da dignidade da vida humana. E medidas que têm sido tomadas pelo governo Bolsonaro atingem diretamente a dignidade das pessoas, mas atinge, sobretudo, a vida das pessoas. E no momento em que a vida das pessoas, a dignidade das pessoas estão em jogo, nós não podemos ter dúvida da necessidade de demarcar nossas diferenças, mas privilegiar nossas confluências, naquilo que nos une, naquilo que nos torna mais próximos, naquilo que nos aproxima como militantes, como seres humanos, que defendem ideais de liberdade, ideais como o do socialismo, da democracia e da dignidade da vida humana. E é nesse sentido que o governador Flávio Dino tem defendido 3 ideias básicas, que ele tem expresso em todos os momentos. A primeira questão é da necessidade da gente unificar plataformas, lutas e agendas. E o melhor exemplo desse esforço hoje no Brasil, um dos melhores exemplos, é esse encontro, esse seminário.
que reúne a diversidade da luta do campo e numa carta bastante sintética, diante da enormidade das nossas agendas, estabelece os pontos de convergência que nos unificam, nos mobilizam e mobilizam de nós os nossos melhores sentimentos. O segundo desafio nosso é que nós não podemos separar a luta política da luta social. Nós temos que respeitar a autonomia de cada espaço, a autonomia dos partidos políticos, a autonomia dos movimentos sociais, mas nós não podemos correr o risco de separar a luta social e da luta política, porque nós temos que considerar um calendário de disputa política e eleitoral no Brasil, que é imprescindível para a gente alterar a correlação de forças no Brasil. Por isso, esse mesmo esforço que nós fazemos de unificar as lutas no plano nacional, nós precisamos traduzi-los nos planos estaduais e municipais, através dos vários movimentos que estão representados aqui. E como disse o Júlio, o governo do Estado do Maranhão vai dar todo o apoio necessário para que se repita no Maranhão uma reunião dessa envergadura e desse mesmo caráter, com esse mesmo objetivo de unificar uma plataforma comum. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também que fazer esse mesmo esforço com os nossos colegas e amigos e companheiros de partidos, para que nas eleições municipais dos próximos anos, do próximo ano, nós possamos construir amplas frentes democráticas, amplas frentes em defesa do interesse e dos direitos do povo trabalhador, dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil. Isso é necessário, porque isso é que amplia a luta e amplia a resistência pelo fundão do Brasil. A terceira questão, que é cara para nós e une a todos nós, que é a defesa da liberdade do presidente Lula, do que representa para a democracia brasileira, na defesa da Constituição, na defesa da legalidade e do Estado de Direito. Mas também a defesa do presidente Lula precisa representar também uma ampla união entre nós, para defender as nossas lideranças, para defender os nossos movimentos, para defender a nossa luta contra a repressão e contra as milícias. E por isso, viva Marielle, para que nós possamos sempre nos lembrar da defesa da vida dos nossos companheiros de igualdade, sem tratar a economia, a agricultura familiar como uma questão estratégica, como uma questão econômica e não como uma questão de assistência social. Não podemos pensar desenvolvimento nacional sem a agricultura familiar. E a questão da agricultura familiar, pelo que ela representa, pelo que ela agrega não só para aqueles trabalhadores que produzem os alimentos, mas para aqueles que consomem o alimento da agricultura familiar, ela precisa estar no centro do debate nacional de projeto de desenvolvimento e de projeto de nação. Assim, em nome do governador Flávio Dino e do governo do Maranhão, nós não queremos apenas saudá-los, nós queremos dizer que nós fazemos parte dessa jornada, como nós caminhamos no dia 15. No dia 15 no Maranhão, os secretários de Estado estavam caminhando com professores e estudantes. No dia 30, tinha secretário de Estado caminhando com professores e estudantes de defesa da universidade e do ensino público e gratuito do Brasil. E no dia 14, nós estaremos todos juntos. Um grande abraço e Lula livre! Obrigado, Chico. Leve nosso abraço ao governador, e o Chico também no Estado é secretário de Direitos Humanos, né? E está aqui com a gente. E anunciamos agora a fala da companheira vice-presidenta da CUT, guerreira mulher do Estado do Pará, também diretora da CONTAG também, vou puxar aqui um pouquinho para a minha sardinha, diretora da CONTAG também, companheira Carmen Fora. Boa tarde, companheiros e companheiras do plenário, os meus companheiros e companheiras que não vou nominar aqui para economizar tempo, mas dizer que eu apresento a CUT aqui. Achei muito legal essa denominação de apresentar. E eu queria iniciar minha fala usando uma frase que eu tenho visto há alguns dias, que serve muito para nós do campo. Eles decidiram nos matar. Nós decidimos viver e resistir.
E este encontro simboliza muito isso. Porque estão envenenando a nossa água. Meu companheiro Boulos, que eu acho que é o mais urbano, mais os outros aqui, eles estão distribuindo armas no campo e assassinando trabalhadores rurais. Eles estão envenenando a nossa comida. Foram muitos agrotóxicos liberados nesse último período. E eu podia listar aqui mais coisas. Nós estamos resistindo. Este encontro, eu que apresento também no campo, que sou agricultora familiar, talvez a gente não tenha dimensão da importância dele aqui, hoje. A gente diz a história, mas a gente não conseguiu dimensionar profundamente o seu significado. Talvez lá na frente a gente consiga. Porque a gente se encontra para cuidar de um ato, se encontra para cuidar de alguma coisa. Isso uns 5 anos atrás, porque antes a gente fazia assim. A CONTAG tinha uma pauta com o presidente Lula, na outra semana era da FETRAF, na outra semana era do MST. A gente não se juntava. E agora a gente resolveu se juntar para aprofundar as questões, resolveu se juntar para pensar num documento como esse, que eu quero negritar cada frase que está aqui desse documento, porque nós somos realmente muito diversos. E dependendo de onde nós viemos, nesta diversidade, o ataque aos mais vulneráveis é maior. Se eu sou negra, quilombola, o ataque é de um jeito. Se eu sou jovem, se eu moro no norte ou no sul, o ataque é diferenciado. Onde estão as riquezas maiores? A cobiça do capital. Então, o que nós produzimos aqui coletivamente, uma reflexão madura, uma construção de ideais, ele tem que seguir. Eu cochichava aqui com a minha companheira. É o seguinte, os velhos sonhos nossos de juntar campo e cidade, discursado muitas vezes conosco e não caminhado, porque o corporativismo acaba tomando conta, né? Com todos esses ataques a gente reaviva e tem que alimentar os nossos sonhos de unidade da classe trabalhadora com toda a sua diversidade. Eu acho que a gente está plantando uma semente fortíssima aqui. Espero que o próximo período seja um encontro dos povos do campo, com toda a sua diversidade, com os povos da cidade, com o MST, com os professores, com todos esses, porque aí eu acho que a gente vai ter capacidade de ir muito mais longe. Com o MTST também, o MST já faz parte aqui. Então eu queria negritar muito essa nossa possibilidade de construção. Dizer para os companheiros e companheiras que nós somos capazes de produzir o alimento para esse país. E a segurança e soberania alimentar do nosso país está nas nossas mãos. Infelizmente, muita gente não entendeu, não sabe, não compreendeu ainda. O papel que nós temos estratégicos para garantir a soberania alimentar, produzir alimentos saudáveis, que tem uma grande diferença apenas de produzir alimentos, como algo fundamental, estruturante para nós no próximo período, né, colocado. E como que nós vamos fazer isso se a reforma agrária não estiver no centro desse debate? A reforma agrária precisa estar no centro desse debate. E a batalha nossa é pesada. É uma disputa de soberania, é uma disputa pela previdência, é uma disputa de conceitos que foram mudados. Lembrem que um dos primeiros conceitos que o Temer travou nesse tema do campo foi a história do trabalho escravo. E nós travamos essa batalha do conceito do que é trabalho escravo. Então nós estamos em disputa, não há como pensar outra coisa a não fazer essa disputa. E é preciso dialogar com a cidade para dizer que o rural é maior do que se imagina. Pelos dados do IBGE, é bem pequeno.
pela vida real é muito grande. Portanto, não há como pensar um país estrategicamente sem pensar no campo brasileiro, os sujeitos do campo brasileiro, quem está lá produzindo, quem está lá vivendo e reproduzindo cultura. Eu acho que esta produção aqui é uma produção fantástica. Eu quero dizer aos companheiros e companheiras que nós da CUT, eu tenho aprendido muito, que eu apresento o campo, eu sou do campo, tenho minha roça, que nós estamos dando uma importante contribuição para esse debate de desenvolvimento do país, com esta construção que fizemos aqui. Além disso, dizer a todos e todas, irmãos e irmãs da luta, que este documento será o guia da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Este documento produzido aqui. Reafirmar o nosso comprometimento com esta luta, com este processo, com esta organização, com esta soma, né, Tata? Que a gente tem feito um exercício fantástico. Eu saio daqui, mesmo tendo participado só hoje, saio daqui com um sentimento de uma boa energia sendo construída, com uma agenda que pulsa diariamente em nossa vida, com um sentimento carregado de que aqui há muita força para continuar fazendo resistência, para continuar fazendo mudanças, para continuar gritando no campo brasileiro, de que nós resistiremos, nós estamos de pé e nós venceremos. Esse é o sentimento que eu saio daqui hoje, deste encontro fantástico que nós estamos construindo uma história maravilhosa. Viva a nossa luta! Viva a luta dos companheiros e companheiras do campo! E vamos à greve geral. Já tinha falado de manhã sobre greve geral. E vamos à greve geral, vamos à Marcha das Margaridas. A mulherada vai arrombar em Brasília, derrotar esse governo. Muito obrigada, companheira Carmen. E passamos então de imediato a palavra ao deputado federal Paulo Teixeira, presidente de São Paulo, que também vai fazer uma saudação em nome do Partido dos Trabalhadores. Bom, eu quero dar uma boa tarde a todas, uma boa tarde a todos. Cumprimentar a Marina do MST, o Aristides da CONTAG, o Adilson da CTB, a companheira Carmen, representando aqui a CUT, meu querido Guilherme Boulos. Cumprimento também o Júlio César de Oliveira, o Chico Gonçalves. E, em primeiro lugar, me pediu a Gleise para representar o PT, mas eu acho que a fala do Fernando Haddad já é representativa do nosso pensamento. Então, aproveito para dar uma saudação, dizendo que está aqui entre nós os deputados Valmir Assunção, que está aqui da Bahia, o Dionísio Marcon, do Rio Grande do Sul, Célio Moura, de Tocantins, João Daniel, de Sergipe, o nosso companheiro Tato, que está aqui também conosco, e também o Carlos Vera, que esteve aqui, do Pernambuco. Em segundo lugar, eu queria repetir um pouco, repassar o que a companheira Carmen falou. Esse encontro de vocês é histórico. E eu parabenizo a Escola Florestan Fernandes, do MST, por sediar um encontro da importância histórica, da unidade dos movimentos do campo brasileiro e da unidade também dos movimentos do campo com os movimentos ambientalistas e com os movimentos atingidos por barragens, quilombolas, quebradeiras de coco. É histórico esse movimento. Em terceiro lugar, dizer para vocês que nós temos 3 movimentos hoje que, na minha opinião, aglutinam o conjunto do movimento brasileiro sob a bandeira da soberania e que devem ter um esforço nosso. O primeiro deles é a greve geral contra a retirada da Previdência e contra a privatização da Previdência do dia 14. Isso é fundamental que nós consigamos derrotar essa privatização da Previdência, essa destruição da Previdência Pública. Dia 14 é muito importante.
O segundo movimento é o movimento da educação. Atacam a educação porque não querem um país que produza ciência, tecnologia e pensamento. Atacam a educação porque os mais pobres chegaram na universidade e no ensino técnico. E o terceiro movimento é a Marcha das Margaridas. Eu acho que a Marcha das Margaridas, além de representar o movimento de mulheres, e as mulheres são aquelas mais prejudicadas pelo neoliberalismo, ele também tem um movimento pela reforma agrária no centro do seu debate. Então a Marcha das Margaridas é muito importante. Nós precisamos derrotar Bolsonaro e o capitalismo financeiro que quer privatizar todos os serviços públicos e todas as áreas da convivência pública. Querem privatizar os nossos recursos naturais, nossas empresas, nossos serviços e o fundo maior que tem no Brasil, que é o Fundo da Previdência. Eu acho que nós temos que erguer a voz, ir para as ruas e derrotar esse que é o pior governo que o Brasil teve. E trazer de volta ao nosso convívio o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa um abraço do PT, deixa um abraço da Gleisi, que está viajando, e dizer que estaremos juntos nas ruas brasileiras e junto com vocês no Congresso Nacional. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Nós registramos e reforçamos que o Célio Moura esteve com a gente aqui durante o seminário e reforçar também a participação importante de cada parlamentar aqui citado no debate aqui dos temas ao longo de todo o seminário, inclusive o reconhecimento aqui das mulheres, que vocês são bons forrozeiros. Eu perdi essa parte, viu? Da próxima vez eu chego para concorrer com vocês. E agora, não, dançar com eles não, dançar com as meninas, melhor do que eles. Companheiros e companheiras, tem um ali que sabe que eu não danço nada, é bom que ele nem fale hoje aqui. Companheiros e companheiras, anunciamos agora, para encerrando aqui a sua na mesa, do nosso companheiro, lutador, guerreiro, companheiro Guilherme Boulos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Do pessoal, para não esquecer, né? Do pessoal. Sim, do pessoal. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês, estar aqui na Escola Nacional Florestan Fernandes, tão simbólica da luta da resistência dos movimentos sociais desse país. Quero cumprimentar Marina, Aristide, cumprimentar Chico, Júlio, Carmen, Adilson, Paulo Teixeira, cumprimentar os parlamentares aqui presentes em nome do meu companheiro Nilton Tato, que teve uma perda recente na família, perdeu a sua mãe. Muita força, Nilton, estamos juntos nessa batalha. E começar parabenizando as organizações, os movimentos sociais do campo, as ONGs, os intelectuais, os ambientalistas, enfim, todas e todos que construíram esse grande e belo encontro em defesa do campo, em defesa do meio ambiente. Olha, mais do que nunca, a unidade das nossas lutas hoje é fundamental, porque nós estamos vivendo retrocessos sem precedentes. Se nós fôssemos aqui listar os retrocessos no campo, eu imagino que vocês tenham feito isso para além da carta, mas no debate nesses dias, né, a liberação dos agrotóxicos, a liberação, a tentativa de liberar a venda de terra para estrangeiros, o retrocesso nas políticas de reforma agrária e de agricultura familiar, o Ministério da Agricultura, que na verdade é o Ministério do Agronegócio e não da Agricultura, que despreza a segurança alimentar, quando a gente vê uma ministra fazendo piada em relação ao problema da fome, né? Sem contar o que está acontecendo com a política indígena, com a política quilombola, ou seja, o conjunto dos retrocessos, e que ainda, para além dessas políticas de destruição do campo, dos trabalhadores rurais e do meio ambiente, também é a tentativa de criminalizar aqueles que lutam. Nós estamos vendo com muita preocupação o projeto de lei apresentado pelo Flávio Bolsonaro no Senado em relação à função social da propriedade. O que esse projeto quer, para além de inviabilizar a política de reforma agrária e de reforma urbana no Brasil, é criminalizar o movimento de ocupações.
Projeto muito provavelmente feito sob encomenda das milícias do Rio de Janeiro, a quem o Flávio Bolsonaro e a sua família são ligados diretamente, a quem servem, e que hoje estão envolvidas na especulação imobiliária na Baixada Fluminense e na disputa de território, formando verdadeiras máfias imobiliárias em cidades do Rio de Janeiro. Mas mais que isso, a tentativa e o anúncio do próprio Bolsonaro de mandar um novo projeto de lei ao Congresso de alteração da lei antiterrorismo para criminalizar movimentos de ocupação de terra. Nós dissemos isso a ele na campanha eleitoral. Ele dizia que ia acabar com o MTST, acabar com o MST, acabar com o ativismo, acabar com o movimento social. Se ele quer acabar com o movimento de luta por moradia, tem um jeito. Não é com criminalização, não é com lei, não é com porrada. É construindo 8 milhões de casas populares para garantir moradia pública. Não tem outro jeito. Quer acabar com o movimento de luta no campo? Meu amigo, faça uma reforma agrária, agroecológica de preferência. O caminho é esse. Eles surfam numa ilusão de que a criminalização, de que lei, de que polícia, de que isso vá inibir ou acabar com o movimento social. E eu acho que o que vocês fizeram aqui nesses dias, essa carta é uma expressão muito simbólica e efetiva de resistência. Agora, mais que isso, nós temos que estar muito unidos na resistência. Mas esse também é um momento da gente ter ousadia de debater alternativas. Da gente ter ousadia de debater um novo modelo de desenvolvimento nesse país. Já tardou demais para a esquerda brasileira colocar como um ponto central da sua agenda um modelo de desenvolvimento que não ache que o crescimento econômico em si é a solução de todos os problemas. Porque crescimento econômico pode significar também concentração de renda, destruição ambiental, piora da condição de vida dos mais pobres. Nós precisamos de um outro modelo que coloque a vida acima do lucro. Um modelo que não vá reeditar e repetir tragédias anunciadas como a gente viu em Mariana, como a gente viu em Brumadinho, como é a lógica da mineração predatória nesse país. Um modelo que não dá todo o poder ao agronegócio para envenenar nossa comida, destruir os nossos rios, destruir as florestas e o meio ambiente, passar por cima de sem terra, de indígena e de quilombola. Nós precisamos discutir um modelo que reverta matriz energética e modal de transporte nesse país. Enfim, precisamos discutir um modelo em que não seja a sociedade que sirva a economia, não seja a sociedade que sirva o lucro de meia dúzia, mas a economia sirva a sociedade, sirva as maiorias e se organize de uma maneira sustentável no longo prazo. Esse debate é essencial para nós e vi muitos pontos importantes desse debate aqui na carta que vocês aprovaram e saúdo por isso, porque creio que é um debate que tem que ser trazido e as organizações do campo, as organizações de defesa do meio ambiente são quem tem maior legitimidade de trazer, de colocar esse debate na mesa e é fundamental que o conjunto da esquerda acolha. E quero terminar dizendo o seguinte, foi falado aqui com muita razão da importância da gente se preparar e se organizar para processos eleitorais em 2020, 2022, para disputar a hegemonia e reverter a situação política e a correlação de forças do nosso país. Isso é muito importante. Mas eu queria alertar aqui também da importância de que essa construção e essa batalha de 2020 e 2022 não pode nos tirar do foco de ganhar 2019. Porque se a gente perde 2019, se a gente perde as batalhas da Previdência, a batalha das políticas sociais, a batalha do conjunto dos projetos de retrocesso que estão em curso, se isso passa, nós temos que ver o que vai estar em jogo em 2022. Se ainda vai ter Estado brasileiro, se ainda vai ter alguma coisa em disputa. E essa discussão, esse debate, a gente trava nas ruas. Por isso, termino aqui com um chamado já feito por muitos outros companheiros, da importância da gente estar na rua no próximo dia 14. Quinta-feira é uma disputa pelo futuro.
É uma disputa pela Previdência, naturalmente, porque o projeto deles é um projeto de privatização da Previdência Social. Não é reforma, é a destruição da Previdência Pública nesse país, transformando ela de um direito, como é hoje, a um privilégio de quem pode pagar. É uma destruição covarde e, sobretudo, contra os mais pobres, através do BPC e também do ataque à aposentadoria rural, ao abono salarial, ao regime geral de previdência nesse país. Nós temos que estar das ruas por isso, mas também pelo futuro. Porque se a gente barra essa reforma da Previdência, isso é uma derrota para o projeto do Bolsonaro e da sua turma. O que está em jogo é muita coisa. Essa greve geral é uma das mais importantes da história do nosso país. E nós temos que jogar muito peso para parar o Brasil na próxima quinta-feira. Saiu uma matéria esses dias nos jornais, onde eles diziam que o movimento social está acovardado. Não foi isso, João Paulo? Disseram, o movimento não está fazendo nada, não está ocupando. Parece que eles estão com saudade. Então, quinta-feira nós vamos matar essa saudade deles. O movimento social vai para a rua e vai para aqui. Obrigado, gente. Parabéns, estamos juntos. Obrigada, Guilherme. Companheirada, para nós, já indo para os finalmente aqui do nosso ato, um aviso aqui de utilidade pública, primeiro. Dizer que as pessoas que vão sair às 16h30 e às 17 horas, a organização dos nomes delas na organização dos transportes está numa lista aqui no mural ao lado da porta, então confiram lá os transportes, os carros e os horários que vocês vão sair. E se tiver algum problema, alguém tiver sem como ir, falar com a Elaine ou a Carla, que estão aqui fora também cuidando disso. Em seguida, nós vamos ter uma fala aqui, então, final, em nome do nosso seminário, que o companheiro Aristides, que é presidente da CONTAG, vai estar fazendo. E em seguida, nós vamos cantar todos juntos e onde vamos receber a lembrança, cada um e cada uma, então, para levarmos do nosso seminário para casa. Então, companheiro Aristides. Companheiros, companheiras, cumprimentando toda a mesa, Bolos e Carmen, todos aqui, sintam cumprimentados, cumprimentar todas as delegações, nas pessoas das minhas duas colegas da direção da CONTAG e o companheiro Elias, Mazé e Rose, cumprimentar todas as delegações. Em nome de todos aqui, fazer um agradecimento geral a cada organização, cada companheiro, cada companheira que participou desse importantíssimo seminário, pelo momento e pela importância que ele tem para todos nós. Nós construímos aqui uma plataforma, uma agenda, podemos dizer que temos na nossa carta, podemos dizer que saímos daqui com um plano de lutas, com ações conjuntas para fazermos de forma unitária. E temos que festejar nesse momento essa unidade entre nós, que vai se afirmando cada vez mais e vai se ampliando. E aqui, na carta, a nossa intenção, nosso objetivo é, inclusive, de ampliar, dependendo dos temas, com outros segmentos importantes da sociedade. Então, aqui, reafirmar a unidade entre nós e a ampliação dela, com setores importantes da sociedade, para poder barrar esse projeto tão perverso que estão tentando implementar no Brasil. Então, queria registrar, reafirmar aqui, em nome de todos nós, que foi muito importante esse seminário, as nossas inteligências, nossos conhecimentos, seja lá da base, seja das universidades, dos que estudam, dos que lutam, e das que lutam e das que estudam, porque o que nós fizemos aqui, juntando todas as nossas experiências e construções, ajuda a aquecer, a esquentar a nossa coragem e a renovar a nossa esperança. Portanto, quero dizer aqui para vocês, vamos continuar a nossa caminhada com a coragem aquecida e a esperança renovada. Até lá. Antes da nossa música, o companheiro deputado Newton Tato vai dar um aviso para todos. Boa tarde, companheirada.
cumprimentar a mesa. Bom, esta carta aqui, ela vai ser, além de ser lançada publicamente, também entregue para outras autoridades, outras instituições. E dentre essas, como a gente conversou aqui de manhã, havia a possibilidade do presidente da Câmara de vir aqui e receber diretamente da gente, não só a carta, como também aquela pauta de demandas e coisas que nós queremos que ele ajude a não tocar adiante no Congresso Nacional, na Câmara especificamente, mas também daquela pauta, da pauta positiva que nós queremos que seja debatida, né? E por problemas de teto no aeroporto aqui de São José dos Campos, acabou não dando certo horário, mas está pré-agendado então para terça-feira a entrega desta carta e também da agenda lá para ele. Então nós vamos combinar o seguinte aqui, além dos parlamentares que vão estar lá junto, da coordenação, aquelas instituições ou lideranças que queiram participar desta entrega na próxima terça-feira, procurar a coordenação para ver como é que a gente faz para estar junto nessa entrega lá na próxima terça-feira, tá bom? Ainda antes da música, da canção, que todos vamos cantar juntos, quero chamar aqui o companheiro Todd, que é um grafiteiro, um artista, e ele quer fazer uma entrega de um trabalho produzido por ele e chamar para receber a companheira reitora da nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, a companheira Rosana. O Todd esteve conosco durante ontem à tarde e hoje de manhã. Ele fez 2 murais e um pensamento de Florestan Fernandes aqui no lugar do café e 2 murais lá na quadra. Então, se quem ficar um pouquinho mais pode dar uma passada lá e ver o trabalho que ele e um outro companheiro, grafiteiro popular, Paulo Ito, tá aí? Mas a gente quer reconhecer esse trabalho, né, essa expressão da arte também nos nossos espaços de formação. Muito obrigada. Eu queria dizer que quando se fala em grafite, parece que a gente fica só fazendo esteticamente algumas pinturazinhas para poder agradar o ambiente, assim. Mas na real a gente vem de uma vertente do muralismo, né? Quando a gente vê que a Frida Kahlo, junto com o Diego Rivera, estava em manifestações, levantando cartaz no sindicato dos artistas e dos escultores, a gente vê que essa contemporaneidade de hoje faz com que a gente também tenha eles como inspirações e também vá para a rua, sabe? O grafite ele é um grito, ele é uma atitude enorme de ir para a rua e você está cabível a tomar algumas coisas assim sobre enfim, é isso, né? É resistência, né? É resistência. A gente está aí, o Paulito chegou ali, o Paulito é aquele rapaz ali. A gente está na rua, é isso. Música. Isso aí, mesa. Obrigado, gente. Vamos para a greve geral e a Marcha das Margaridas e as outras agendas de luta. E como a arte ela é uma parte muito importante da nossa luta, nós queremos entregar a todos nesse momento uma lembrança produzida aqui na nossa Escola Nacional, também pelo artista plástico Jonathan Xavier, e que foi feito a várias mãos por vários companheiros e companheiras que estavam aqui nesse seminário.